Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um. Nós louvamos a Deus por mais este dia e porque o Senhor tem estado nos abençoando. O Senhor é de fato bondoso, gracioso. O Senhor é aquele que tem feito obras maravilhosas em toda a nossa vida e por isso nós estamos alegres, né? E louvamos ao Senhor por isso, por mais um dia que o Senhor nos dá na presença dele e também mesmo através da mídia online, também juntamente com os nossos amados irmãos. É sempre bom poder ver os íconezinhos de cada um de vocês aí. Alguns têm uma foto, então todas as vezes que eu vejo essa foto, eu fico feliz, é como se eu estivesse vendo os irmãos diante de mim. E nós agradecemos a Deus pela sua vida, pela vida da sua família e por estarmos todos hoje aqui juntos, né? Louvando a Deus, que todos espero que tenham tido um bom dia na presença do Senhor e que Deus continue a nos abençoar a nossa unidade, abençoar a nossa vida na presença de Deus. Eu quero cumprimentar nominalmente a Fernandinha. Deus abençoe você, minha irmã. Cumprimentar também a Thaís, o Alexandre, o Túlio, o Paolo. Deus abençoe vocês. A irmã Zilda, Deus abençoe a senhora. A Lívia, aliás, Deus abençoe a senhora e o seu esposo. A Lívia, Deus abençoe a sua casa, minha irmã. A Fátima, a Encarnação, Deus te abençoe também, minha irmã, seu esposo. O Daílson, Deus abençoe você e sua família, meu irmão querido. A nossa irmã Zenilde, Deus abençoe sua casa, minha irmã, o seu marido, seu filho. A irmã Iris, Deus a abençoe, irmã, juntamente com sua família. A Ana Rosa, a Dona Conceição, o Rafael, o Marcos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Também a Isaíra, Deus abençoe sua vida, minha irmã, sua família. A Alessandra, na pessoa da Fernandinha, né? Eu já falei. Também a dona Maria Calisto, Deus abençoe a vida da senhora, a vida dos nossos irmãos, o Maurício, o presbítero Maurício, a Natália, Deus te abençoe, Natália também, o Beto, Deus te abençoe, Beto, juntamente com toda a sua casa. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um dos irmãos e sobre as suas famílias. E bem assim, os demais irmãos também que talvez daqui a pouco se reunirão a nós nesse culto. Nós vamos orar, irmãos, agradecermos a Deus por esse dia e pedir que o Senhor nos abençoe hoje, que o Senhor fale o nosso coração, que o Senhor nos ajude com todas as questões que envolvem o nosso culto na noite de hoje, ok? Convido vocês a fecharem seus olhos para nós orarmos. Amado Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nos colocamos perante Ti nesta noite. Embora cada um dos meus irmãos esteja na sua casa, e talvez outros ainda verão este vídeo em outros momentos, mas nosso espírito, ó Deus, nosso coração, se encontra todos reunidos diante de Ti nesta hora. O nosso pensamento está reunido com a Tua igreja nesta hora, e todos nós estamos com a nossa mente em Ti. E nós nos regozijamos no Senhor, porque verdadeiramente o Senhor é Deus, não existe outro além de Ti, não existe outro que Te seja comparável, ó Pai. Tu és o único, Tu és o Criador de todas as coisas, o mantenedor de todas as coisas, Tu és soberano, absolutamente nada pega o Senhor no susto, Tu sabes de todas as coisas, Tu és Rei Supremo. Essa pandemia que tem feito com que cada um esteja no seu lar e tem nos impedido de estarmos juntos, está debaixo da soberania do Senhor. E sabemos que Tu tens um propósito com todas essas coisas. Propósito este que é compreendido por aqueles que Te amam, mas não compreendido por tantas outras pessoas, ó Pai, que muitas vezes não têm nem mesmo conhecimento do Senhor e talvez até nem entendem o caráter do Senhor de uma maneira um pouco mais abrangente.
mas nós oramos pelo nosso país, nós oramos pelo mundo, e nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor abençoe o nosso planeta, que o Senhor abençoe os países todos que estão passando por essa pandemia, que estão sofrendo, todas as famílias, ó Deus, que já perderam entes queridos, que agora se sentiram completamente inoperantes, ó Deus, diante desse vírus, impotentes. Nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor console o coração de cada um. Muito mais que isso, que o Senhor se revele à vida de cada um e que cada um possa ver o Senhor, ó Deus, dentro da Tua bondade, dentro da Tua graça, dentro da Tua misericórdia, dentro do Teu amor imenso ao ponto de enviar o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, receba o nosso louvor, faz, ó Deus, com que nós possamos nos colocar diante de Ti nesta noite com o coração, fazermos, ó Pai, aquilo que Te é agradável, dar um culto ao Senhor, que Te seja agradável, pois feito em espírito e em verdade, feito com sinceridade, feito com o coração voltado para Ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu os convido para abrirmos nossas Bíblias no Salmo de número 111, e aí eu farei a leitura dos 10 versos. Salmo de número 111 fala sobre as obras magníficas do Senhor. E as obras do Senhor mostram justamente como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é misericordioso, como o Senhor é longânimo, como o Senhor é bondoso em todas as suas obras, em todas as áreas que Ele atua em nossas vidas. Salmo de número 111 diz assim: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Glória a Deus por isso. Este salmo fala verdades sobre o caráter de Deus, caráter único, caráter maravilhoso, perfeito, sublime, caráter singular, que demonstra que o Senhor nos ama, porque apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa teimosia, muitas vezes, apesar de um coração duro, muitas vezes, para com a palavra de Deus, para com as coisas de Deus, para com os valores de Deus, no entanto, o Senhor, não é o homem que busca a Deus, o Senhor busca a Deus, o Senhor buscou o seu povo. O versículo 9 diz: enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. Deus olha para a sua vida e para a minha vida, não vê absolutamente nada digno em nós que faz com que Ele seja atraído por nós, mas mesmo assim Ele envia a sua redenção na pessoa de Jesus, nosso Senhor e Salvador. E nós temos por isso que dar a Deus honra, glória e louvor. Então nós vamos, irmãos, orar agora, confessando também os nossos pecados. Hoje nós não teremos o aparato musical, nós não teremos nenhuma música, nenhum hino, mas nós faremos o nosso culto hoje através da oração e através da leitura da palavra, e logo em seguida na meditação que nós faremos no texto da noite de hoje. Agora eu gostaria que você orasse. Se coloque na presença do Senhor, confesse os seus pecados ao Senhor e diga ao Senhor: olha, Senhor, eu falhei,
assuma a responsabilidade para com o seu pecado na presença de Deus, faça o propósito de abandonar o pecado e de receber, de caminhar, aliás, na graça do Senhor, sempre em direção ao serviço dele. Vamos dar um tempinho para todos nós orarmos silenciosamente, e daí alguns minutinhos eu faço uma oração, agradecendo a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Não dá um minuto, rapidinho, nós fazemos uma oração, só um minutinho de silêncio para nós, para todos orarem. Senhor, eu sei que talvez muitos dos meus irmãos ainda estejam orando diante de Ti e colocando na presença do Senhor os seus pecados. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um. Eu peço que o Senhor, ó Deus, dê graça a cada um e que Teu Espírito Santo comunique a todos os irmãos que verdadeiramente, ó Deus, com sinceridade, assumiram perante Ti suas responsabilidades para com seus pecados, para com suas falhas, e fizeram um propósito verdadeiro de abandonar o pecado. Conceda-lhes, ó Pai, arrependimento, conceda-lhes santidade, conceda-lhes que possam voltar os seus rostos e o seu coração para o Senhor, aprender sempre de Ti, buscar, ó Deus, a Tua graça, buscarem serem cheios de Teu Espírito Santo, buscarem, ó Deus, o poder que vem de Jesus, para que nós possamos lutar contra tudo aquilo, ó Deus, que é contra a palavra do Senhor. Nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos superiores a ninguém, nós somos pecadores, somos falhos, e é justamente por isso que nós precisamos de Ti. Se Tua graça não operar em nós, ó Deus, nós não temos vida. Nós precisamos da Tua graça, nós precisamos do poder do Teu Espírito Santo, nós precisamos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos auxilie, ó Deus, a endireitar nossas veredas, a aprumar nossos caminhos e a seguirmos de perto, de pertinho, a Jesus nosso Salvador. Aprendermos dele. É isso que nós precisamos como remédio para as nossas vidas. Em nome dele nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu vou pular agora justamente para o texto que servirá para a nossa mensagem na noite de hoje. Eu quero convidá-los a abrir aí na sua casa o texto que se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. É um texto talvez conhecido de vários irmãos. Eu particularmente gosto muito desse texto. Segundo Crônicas, capítulo 20. É um texto grande, mas nós leremos eu lerei até o versículo 13, do verso 1 ao verso 13 será a minha leitura, e os irmãos podem acompanhar, aqueles que estiverem com suas Bíblias em casa. A partir do verso 1 diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. E também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não
lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Até aqui. Essa história é uma história muito conhecida. Conta a história de Josafá. Josafá era rei em Judá. Nesta época já existia o reino dividido, dois reinos, não é? O reino do norte, cuja capital era Samaria, chamava-se Reino de Israel, e havia se apartado do Senhor, e o reino do sul, chamado Reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, ainda permanecia fiel ao Senhor, ainda buscava a palavra do Senhor, embora em determinadas ocasiões ainda havia alguns erros. Essa divisão se deu após Roboão, que era filho de Salomão, assumir o reino após a morte de seu pai. Roboão, então, ele não age nem com sabedoria e nem com humildade quando os israelitas, ainda no reino unificado, pedem que ele suavize um pouco o jugo deles, tendo em vista que Salomão fez a vida pesada demais para poder sustentar o palácio, suprir o palácio real com todas aquelas dádivas e perfeições que eram vistas em Salomão. E então Roboão não ouve e acaba se portando de maneira arrogante e divide-se o reino, ficando Judá e uma meia tribo em Jerusalém, e o restante sobe para Samaria, elege um novo rei chamado Jeroboão. Jeroboão, com medo de fazer com que o povo se arrependesse e voltasse para Judá, constrói um novo templo, adora outros deuses, e eles se apartam completamente do Senhor. Isso veio do Senhor como punição por causa dos pecados da realeza de Judá, mas neste ponto aqui, Josafá, descendente de Davi, não é? Está enfrentando uma situação difícil, porque o reino em Jerusalém, o reino em Judá, cuja capital é Jerusalém, ele menciona no verso 1 os moabitas, alguns dos amonitas e alguns dos meunitas estavam agora, se reuniram, formaram um pequeno exército, mas suficiente para destruir aqui a Jerusalém, não é? E Josafá tem medo porque quando avisam a Josafá, as tropas já estão chegando. E qual que é o medo dele? O reino está espalhado, as cidades que compõem o reino do sul estão espalhadas. Ele não tem tempo suficiente para mandar mensageiros a todas as cidades, convocar todos os soldados para fazerem um exército e guerrearem contra esse povo. Então, não tem jeito. Eles têm exército, mas estão cada um no seu lugar, cada um na sua casa. Não tem tempo de avisar. Muitas vezes, se o mensageiro saísse para cada cidade, com a tentativa de reunir o povo, nesse período que eles fossem para a cidade, o exército inimigo chegava. Então, o que ele faz? Ele congrega todo o Judá. Todas as pessoas que moram em Jerusalém, nas cidades mais próximas, dentro desse
desse raio entre o exército inimigo e a cidade de Jerusalém, descem para Jerusalém, sobem para Jerusalém, aliás, e vão se reunir para buscar socorro no Senhor. E esse relato é um relato muito bonito porque ele mostra a oração do rei de todo o povo e ele mostra também a resposta de Deus. E Deus dá um triunfo sobre esse momento específico miraculoso, porque tanto o rei como toda a congregação reunida, eles confiam no Senhor de tal maneira que eles louvam a Deus antes mesmo de verem a bênção de Deus, de verem a vitória que o Senhor havia prometido dar. O ponto que eu gostaria de compartilhar conosco hoje, irmãos, se faz na reação de Josafá ao ver a grande multidão e na oração de Josafá. Porque essa reação e essa oração tem muito a ver conosco no modo como nós nos achamos hoje, não é? Diante dessa pandemia que não passa, cada dia que passa as autoridades tentam de formas variadas tentar conter o povo em suas casas, ou então os cientistas buscam uma vacina, buscam um remédio. No Brasil, o remédio anunciado, além de salvar, alguns também morrem por conta da administração desse remédio. E a conclusão que chegamos é que ninguém tem absolutamente nada para oferecer que tire tanto o Brasil como qualquer outro país dessa situação que nós estamos vivendo agora. É uma situação no presente que gera um certo medo com relação ao futuro, porque ninguém sabe o que vai acontecer, tanto no que diz respeito à enfermidade, como também no que diz respeito à crise financeira provocada pelo fato de as pessoas estarem em casa para evitar a propagação desse vírus. Além de tudo, somando-se a isso, nós temos agora uma crise política diante do ex-ministro aqui que pediu renúncia e também o presidente da República. E resultado que os brasileiros estão numa constante crise, quer seja ela pela enfermidade, quer seja ela pela política, quer seja ela pelo aparato financeiro. Mas não somente isso, questões internas também, crises internas, têm se instalado na vida das pessoas, porque além da enfermidade física, agora começa a se instalar também as enfermidades emocionais. As pessoas estão com medo. As pessoas estão com medo, muita gente está com medo, outros nem tanto, mas muita gente está com medo de sair nas ruas. Muita gente está com medo de colocar a mão em determinados locais. Será que se eu trago uma sacola do mercado para dentro de casa, vai contaminar minha casa? Será que um determinado produto que eu peguei no supermercado não foi contaminado? Será que a pessoa que traz a mercadoria, talvez um remédio ou algo assim, de alguma maneira não contaminou o medicamento? Então a gente começa a colocar um monte de coisa na cabeça e começa a ter medo de uma série de situações, começa a colocar um monte de insegurança, ao ponto que às vezes as pessoas adoecem, se não do vírus, adoecem emocionalmente. E aí uma outra crise se instala, porque daí medos surgem, inseguranças ainda muito maiores do que essas outras concretas se instalam em nosso coração e acaba que a vida da pessoa, ela literalmente vira uma circunstância assim completamente indesejada. Parece que não existe mais paz, parece que não existe nenhum aspecto da vida que seja confortável, que seja prazeroso, que seja agradável. Ao mesmo tempo, a saudade de poder estar com os seus, a saudade de poder encontrar as pessoas queridas, a saudade de poder, no nosso caso, congregarmos, estarmos juntos no templo, naquele lugar que é destinado à congregação do povo de Deus, à reunião do povo de Deus, ao ensino da palavra, às cerimônias que nós fazemos, quer sejam de louvor a Deus, cerimônias variadas para a honra e glória do nosso Deus, que promovem a comunhão do povo de Deus. Então, tudo isso gera contextos difíceis para nós, difíceis de administrar,
difíceis de enfrentar, e muitos podem se tornar ou se encontrar de maneira perdida. Tem a fé aqui na mente, tem a instrução que Deus é o Todo-Poderoso, mas na prática acabam que se sentindo perdidos com tamanhos desafios. Era mais ou menos isso que Josafá sentiu naquela hora, quando ficou sabendo que a 50 quilômetros aproximadamente, um exército suficiente para invadir Jerusalém e destruir Jerusalém estava chegando. O que fazer agora? A primeiríssima reação do rei, que é a mesma reação que invade os nossos corações, diz aqui, é o terceiro verso. Então Josafá teve medo. Primeira reação do rei foi o medo, uma reação involuntária. Ninguém gosta de sentir medo. E nem ele mesmo anuncia quando vai chegar, mas ele chega, ele se instala, ele se manifesta, e cada pessoa reage ao medo de uma maneira. Josafá teve medo. A pergunta é, medo é falta de fé? Não necessariamente. Medo é uma reação natural de nós, seres humanos, que nos coloca num estado de preservação da própria integridade ou preservação das pessoas que estão ao nosso redor. Num certo sentido, o medo é bom, porque ele nos coloca num estado de alerta quando há riscos, não é? De formas variadas, quando há risco, o medo nos coloca no estado de alerta. O medo ruim é aquele que nos paralisa. É aquele que faz com que, ao invés de nós reagirmos de maneira adequada, ao invés de possibilitar que nós possamos pensar, que nós possamos refletir, ele nos neutraliza, ele nos paralisa, nos congela e não permite que nós façamos absolutamente nada. Então, esse medo, ou talvez esse grau de medo, é prejudicial à vida de qualquer pessoa. Mas não foi isso que Josafá teve. Ele teve medo e o seu medo fez com que ele chamasse as pessoas para estarem perto dele naquela ocasião. Então a primeira coisa que eu quero colocar para você nessa noite é porque algumas pessoas não conseguem fazer essa discriminação. Às vezes pensam que pelo simples fato de ter medo já está cometendo um pecado. Não. Você não está pecando por ter medo. Neste caso, o medo faz parte daquilo que somos. É impossível uma pessoa não sentir medo. Se uma pessoa não sentir medo, porque alguma coisa também não está equilibrada na sua vida. O medo é uma reação natural. Então, não se alarme, você não está pecando porque você está sentindo medo das circunstâncias que estão te rodeando e da falta de coisas concretas relacionadas ao presente e ao futuro. A segunda questão que nós vemos aqui é que o medo, ao invés de fazer com que o rei paralisasse, fez com que o rei agisse da melhor maneira possível. O que o rei fez? Versículo 3 e 4. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou o jejum em todo o Judá. É muito interessante, irmãos, porque há talvez quem possa pensar que a oração é o último caso, não é? Há certas circunstâncias que as pessoas pensam que, bom, tive medo, eu tenho que fazer alguma coisa, tudo menos orar. Quando eu fiz de tudo, não tem mais solução nenhuma, aí é a hora de buscar a Deus. Mas a atitude do rei foi contrária. A primeira coisa que o rei fez foi orar. E não fazer qualquer outra coisa que ele poderia fazer. Talvez chamar o seu conselheiro, talvez chamar o capitão do exército, talvez chamar o general, talvez verificar se existia meios. O texto não relata isso. O texto relata que de pronto, a partir do momento que ele teve a notícia, ele se pôs a orar. E quando ele congrega o povo, ele não congrega os seus generais, não congrega o seu conselho de guerra, ele congrega as pessoas que estão ao seu redor. Observe lá o terceiro verso, ele diz: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Verso 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. As cidades todas que estavam entre o exército e Jerusalém, cidades que tinham como se achegar em Jerusalém antes do exército, essas se reuniram. Não dava para formar um exército com elas, era muito pouco.
mas elas se reuniram não para combater o inimigo, não para sair na briga com o inimigo fisicamente, se reuniram para orar. E aí ele coloca também, ele agrega uma outra questão muito importante, ele diz, apregoou jejum em todo o Judá, toda a cidade, toda a circunvizinhança, todo mundo que pôde ser avisado, jejuou. Todo mundo orou. O que é o jejum? Jejum, talvez de uma maneira bem simples, é o exercício pelo qual, através da oração e da abstinência de alimentos necessários à nossa subsistência, nós declaramos a Deus que a situação pela qual estamos orando é uma situação grave, urgente e absolutamente necessária da atenção dele, tanto quanto o é para nós o alimento. É como se nós estivéssemos dizendo para Deus, olha, da mesma forma que nós não podemos ficar sem o alimento, nós não podemos, Senhor, ficar sem uma resposta do Senhor. Eles congregaram, ele congregou o povo para jejuar. Você consegue perceber o senso de urgência? Você consegue perceber na atitude do rei o senso do imediato em termos de buscar a voz de Deus, em termos de buscar a pessoa de Deus, a presença de Deus para a sua vida? Esse senso de imediato é uma coisa que muitas vezes nos falta. Esse senso de urgência é uma coisa que muitas vezes nos falta. Nós pecamos muitas vezes, irmãos, na área da oração. Nós escolhemos fazer de tudo. A oração é a última coisa. Ou até mesmo, como já aconteceu em diversas ocasiões, na hora marcada para a oração, não se tem aquilo talvez como algo imediato, como algo de extrema importância. É marcado às 8, mas eu posso chegar às 8h15. É marcado às 9 horas, mas eu posso talvez chegar às 9h15. É muito importante isso, esse senso de urgência, esse senso de imediatez com relação a esse problema. Um problema que envolvia a nação inteira, um problema que envolvia todas as vidas daquelas pessoas, famílias inteiras, crianças, idosos, todas as pessoas que estavam ali estavam praticamente sentenciadas à morte se aquele exército invadisse Jerusalém. Era com esse o medo que o rei tinha. Era ali que estava o medo do rei. E ele se põe a orar. Perceba que a ferramenta que o rei se dispôs a fazer foi a maior de todas. Ao invés de buscar todas as outras opções e deixar a oração por último, ele colocou a oração em primeiro lugar e todas as outras opções ficaram cada uma no seu devido lugar. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender a fazer. Situações iguais a estas que nós estamos enfrentando, elas vêm justamente para nos mostrar, irmãos, a necessidade, a urgência da oração, a urgência da consagração de vida, a urgência do jejum na presença de Deus. Os irmãos que têm acompanhado as devocionais em Daniel, no capítulo 9, quando ele faz a confissão de pecado do povo, ele coloca a dele, ele confessa pelo povo, ele confessa pelos anciãos, pelas pessoas também que pelos seus pecados fizeram com que Deus levasse a Israel para a Babilônia. Ele diz assim, olha, embora o Senhor fez tudo isso, contudo, não temos ainda nos voltado para buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Deus faz situações iguais a estas, irmãos, para fazer com que a sua igreja se desperte, para fazer com que as pessoas acordem. É como se alguém estivesse chamando, não é? Veja, se você marca uma determinada hora para que alguém te chame do sono, e a pessoa chega ao seu redor e te chama, e você não acorda, a pessoa coloca a mão em você e te chacoalha. Acorda, fulano. É isso que Deus está fazendo. Acorda. Acorda. A hora de dormir já foi. Acorda. Você precisa estar desperto, você precisa estar atento. Acordar para quê? Acorda para a natureza, do modo pelo qual você tem desenvolvido a sua vida. Você não pode responder pela casa do vizinho, você pode responder pela sua. Você não pode responder pela pessoa que é seu parente, pela pessoa que é seu filho, pela pessoa que é seu marido, que é sua esposa. Você pode responder pela sua vida na presença de Deus.
Deus está falando para você, acorde. Acorde. Perceba o senso de urgência do congregar, do santificar-se, do buscar o jejum na presença de Deus. Isso com todas as pessoas que você puder arrebanhar. Todos nós estamos juntos no que diz respeito à pandemia. Ninguém está fora de risco. Todos nós. Mas são as ferramentas que Deus utiliza para dar o chacoalhão, para falar acorda, acorda. Uma terceira questão que o texto nos mostra, irmãos, é que Josafá, na sua oração, ele reconhece a soberania de Deus. Observe aí, em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do momento que o rei ora, lá no verso 6, ele diz o seguinte: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Repara no que ele está dizendo. Está falando do Senhor? É Deus nos céus. Olha só a continuação. Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Tu és soberano. Ele reconhece a soberania de Deus. Ele continua: Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Deus não permitiu que eles invadissem. Por quê? Porque os moabitas e os amonitas, eles eram descendentes de Moabe e Amon. E estes eram meio que parentes de Abraão, não é? Eram filhos de Ló. E então, por causa desse parentesco, então Deus não permitiu que eles invadissem as terras dos moabitas e dos amonitas para destruí-lo, pediu que eles desviassem dessas terras. Mas agora, anos mais tarde, muito tempo depois, eles então se reúnem e vão à guerra contra Judá. E aí Josafá diz: Eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. O rei reconhece a soberania de Deus. Ele falou assim: se existe alguém que pode fazer alguma coisa, esse alguém é o Senhor, porque o Senhor é rei nos céus e o Senhor é rei na terra. Ninguém pode resistir ao Senhor. Então perceba que quando ele ora em primeiro lugar, para depois observar as outras opções, ele recorre à pessoa certa. Ele recorre ao soberano. E toda essa circunstância que nós temos vivido, irmãos, não saiu do controle de Deus. Nada pegou Deus no susto. É difícil, às vezes, para as pessoas entenderem isso, porque as pessoas olham apenas para um único aspecto do caráter divino. As pessoas dizem assim: mas Deus não é amor? Se Deus é amor, por que Deus permite tantos males? Esse é um único aspecto do caráter divino. Deus não é feito só de amor. Deus é feito de justiça. Da mesma forma que ele é feito de amor e não pode deixar de amar, ele é feito de justiça, ele não pode deixar de ser justo e, consequentemente, de julgar os pecados. Deus é feito de atributos maravilhosos. Ele não pode deixar de ser o que ele é, mas ele não é feito somente de amor. A Bíblia diz que Deus é santo, a Bíblia diz que Deus é justo. E se Deus é Deus, ele é dotado de moral e ele é o ser que determina todas as coisas. E nessa relação Deus e homem, o homem muitas vezes quer falar para Deus assim: olha, quem governa a minha vida sou eu, não o Senhor. Então, quando todas as coisas vão ruins, quando todas as coisas acontecem de uma maneira que ofende a capacidade humana de compreender, e alguém diz Deus é soberano, ofendeu a soberania humana, então a pessoa diz: mas Deus não é amor? Onde é que está o amor de Deus? Mas essa mesma pessoa que diz que Deus é amor não pode fazer nada. Está completamente inoperante.
Até hoje, a ciência não conseguiu fazer nada. Os médicos não conseguiram fazer nada. Os políticos não conseguiram fazer nada. E o dinheiro não conseguiu fazer nada. Ninguém consegue fazer nada. Nós estamos aqui fechados dentro de casa. Ninguém conseguiu fazer nada, irmãos. Só Deus pode fazer alguma coisa. O que nós precisamos fazer é ter a mesma atitude de Josafá. Olharmos para Deus como soberano, mas olharmos com humildade. E é isso que falta aos homens. Olhar para Deus com humildade. Repare que Josafá faz isso. Observe o versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. E o verso 12. A nosso Deus, acaso não executará tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. O rei disse para Deus, não temos força. Enquanto os homens ficam medindo suas forças para saber quem é que ganha mais, para saber quem é que consegue mais rápido encontrar uma vacina, para saber quem é que consegue contornar aqui a situação, para ter o mérito da coisa, a Bíblia está dizendo para nós que nós devemos nos voltarmos para o Senhor e verdadeiramente aceitarmos que nós não temos poder sobre nada. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é Ele que pode fazer as coisas. E quando uma pessoa é verdadeiramente humilde na presença de Deus, ao ponto de reconhecer que não pode fazer nada, ela pode pedir socorro, Senhor. E é isso que o rei faz. E leva todas as pessoas que estão ao seu redor a pedirem socorro ao Senhor. Sabe, às vezes nós somos muito vagos nas nossas palavras de esperança para as outras pessoas. Eu não sei qual é o medo que impera, que muitas vezes a gente diz assim, com certeza dará tudo certo. Com certeza esse tempo passará. Deus há de querer que isso aconteça. Mas nós não falamos, olha, você tem orado? Você tem... vamos orar juntamente comigo? Eu te convido, vamos orar? Nós não podemos estar juntos, mas vamos orar pela internet, vamos orar pelo telefone? Você concorda comigo que nós somos incapazes de resolver isso, que só Deus pode resolver? Vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos congregar a nossa casa, vamos reunir a nossa família para juntos buscarmos ao Senhor? É isso que nós precisamos fazer. É certo que Deus agirá imediatamente a nossa oração? Não necessariamente. Deus tem um propósito. Ele vai agir quando chegar a hora de agir, porque a mesma Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Mas Ele vai agir. E Ele vai agir também porque você orou, porque você ter orado faz parte do propósito de Deus. Você ter reunido as pessoas faz parte do propósito de Deus. Você ter anunciado Deus Todo-Poderoso faz parte dos propósitos de Deus. Não faz parte dos propósitos de Deus ficar à toa. Não faz parte dos propósitos de Deus ficar julgando A, B, C, D e E. Não faz parte dos propósitos de Deus deixar de orar e deixar que as outras pessoas se virem com o caso. Todo o povo de Deus precisa se congregar e orar. Todo o povo de Deus vai aprender com isso. Todo o povo de Deus. Deus ouve os nossos pedidos de socorro. Deus ouve. Creia, Deus ouve. Por que Deus? Por que eu posso crer? Porque Deus não mente. A palavra de Deus permanece para sempre. Foi aquilo que nós lemos lá no Salmo 111. As promessas de Deus são imutáveis. O caráter de Deus é imutável. Deus não mente. Se Ele diz que nós podemos orar, buscá-lo, e quando nós o buscarmos, Ele se deixará achar por nós, então, irmãos, de fato isso acontecerá. Deus estará abençoando a sua vida, mas até que Deus não nos livre, o que Ele fará? Te dará paz. Dará paz no seu coração. Agora você precisa crer no Senhor. Crer que o Senhor é suficiente para te dar paz. Crer nas promessas do Senhor. Quando você crê que alguém tem o poder sobre a sua vida, você descansa. Você consegue descansar. É como um filho que está aprendendo talvez a andar. E o pai ou a mãe estende a mão para ele, ele segura. Só o ato de segurar, mesmo que segure no dedinho do pai, que não tem segurança nenhuma, no dedinho.
já apurma o pezinho e sai andando. Que segurança tem o dedinho comparado com a mão? Mas para aquele que segura, ele está seguro nas mãos do pai, ou da mãe, ou daquele que tem poder sobre ele. É essa segurança, é essa graça que Deus nos dá quando nós cremos nele, quando nós somos humildes, quando nós buscamos no Senhor o nosso socorro, quando nós fazemos do Senhor o nosso socorro, quando nós fazemos do Senhor a nossa rocha, quando nós dissemos para o Senhor, tu és o meu tesouro, outro bem não possuo. E aí nós nos comportamos dessa exata maneira. Por último, gostaria de compartilhar, além do rei ter medo, além do rei imediatamente congregar o povo, convocar um jejum, ainda assim se portar de maneira humilde, reconhecer a soberania de Deus, todo o povo aguarda a resposta de Deus. Mas aguarda de que maneira? Observe aqui o versículo 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todo Judá estava em pé diante do Senhor. Está dizendo que eles estavam no templo. Porque o templo representava ali a pessoa de Deus. Eles estavam no templo. Eles não terminaram a oração e foram embora. Eles não terminaram a oração e foram se esconder nas casas existentes em Jerusalém. Eles permaneceram no templo. Por que eles permaneceram no templo? Estavam aguardando uma resposta do Senhor. Mas eles estavam em atitude de oração. Eles estavam vigiando. Eles estavam preparados para ouvir a voz de Deus. Eles estavam atentos. O que é que o Senhor vai nos responder? Esse é um outro aspecto muito importante da nossa vida de santificação na presença de Deus, principalmente em momentos iguais a esse. Ore. Ore mesmo. Coloque sua vida, coloque as questões que envolvem toda a sua vida na presença de Deus. Mas depois que você orar, se coloque a postos para ouvir a vontade de Deus. Para ouvir a voz de Deus para a sua vida. Não termine, se levante e saia correndo. Gaste um tempinho ali. Fica ali. Peça a Deus que fale ao seu coração. Peça a Deus que te ilumine a mente. Peça a Deus que te dê orientação sobre aquele momento. Senhor, eu coloquei um pedido diante de ti. Eu preciso que o Senhor me responda. O que eu faço, Senhor, agora? O que eu faço até a grande resposta do Senhor? O que eu faço? Ouça a voz de Deus, meu irmão, minha irmã. Com certeza o Senhor falará a sua vida. Esteja atento. Esteja atento à resposta. Eu acho muito interessante quando Abacuque ele se coloca na presença de Deus, ele tem aquele diálogo todo com Deus. Deus diz para ele que seria daquele jeito, ele não se conforma, mas ele diz assim para o Senhor, me colocarei na minha torre de vigia e esperarei para ver qual é a resposta do Senhor à minha queixa. Ele orou, ele argumentou com o Senhor, mas ele estava atento à resposta de Deus, até que Deus deu a resposta para ele. Então, coloque-se atento. Aquele povo todo estava atento. As mulheres, as crianças, junto com suas mães, com os homens, os idosos, todos reunidos, atentos à palavra de Deus. Coloque-se atento àquilo que Deus tem para falar com a sua vida. A palavra de Deus nunca é contrária à Escritura. A palavra que Deus dá sempre testifica e testemunha da Escritura, porque a Escritura é a revelação de Deus. Mas Deus fala a sua vida, e Ele fala a minha vida, Ele fala a vida do povo. Congregue sua casa. Você quer ficar firme na presença de Deus? Congregue sua casa. Ore. Peça a Deus que te dê paz. Aí você pode falar para mim, mas e eu que não tenho uma família toda que de fato esteja disposta a buscar o Senhor? E eu que moro sozinho, o que eu faço? Congregue-se na presença de Deus. Se você quiser, ligue para determinados irmãos de fé, diga para os irmãos, ore comigo. Ore comigo. Nós podemos nos colocar daqui a 5 minutos em oração. Eu preciso que os irmãos orem por mim, eu preciso que os irmãos intercedam comigo.
Eu preciso que Deus me abençoe, que Deus me dê paz. Chame os seus irmãos de fé para estar com você, para orar com você, para interceder por você, para interceder um pela vida do outro. Confesse ao Senhor a sua pequenez, a sua fragilidade. Creia que o Senhor é o Todo-Poderoso. Lembre-se, o Senhor tem um propósito. O Senhor responderá, mas Ele tem um propósito. Então, até que o propósito dele se cumpra, sua oração deve ser que o Senhor deva te dar forças para você passar pelo meio do vale e não só desviar dele. Para você passar pelo meio do vale. Deus ouvirá a sua oração, porque o que Ele mais quer é que os seus filhos desfrutem da paz que existe nele, da graça que existe nele, do amor que existe nele e que confiem nele. Diz a Bíblia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Gostaria de orar com você nessa hora. Pai amado e Deus querido, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus irmãos diante de Ti. Nesse quadro, ó Deus, terrível que temos diante dos nossos olhos. Nós ficamos meio que perdidos, ó Deus, sem saber o que pensar, sem saber o que fazer. E sentimentos tenebrosos se apoderam do nosso coração, nos levando a fraquezas, nos levando, ó Deus, a enfermidades emocionais, psíquicas. Tem misericórdia de cada um de nós. E faz, ó Deus, com que os nossos olhos não copiem os olhos de Pedro, quando ele saiu do barco, disposto a caminhar sobre as águas, olhando diretamente para Jesus, caminhou. Mas quando percebeu o vento e a força das ondas batendo no barco, perdeu a fé e afundou. E ainda olhou para o Senhor e perguntou para o Senhor se o Senhor não se importava dele estar afundando. E a resposta de Jesus para ele foi, por que duvidaste? Ó Pai, em nome de Jesus, não permita que os teus servos duvidem. Não permita, ó Deus, que a incredulidade habite o coração dos teus servos, porque isso é que o maligno mais quer semear em nosso coração. A incredulidade, a inoperância do Senhor, a impotência do Senhor, a falta de amor do Senhor para com o teu povo. Ó Deus, que nós possamos responder como o Senhor Jesus respondeu às mesmas investidas de Satanás quando tentado por ele no deserto. Está escrito. Está escrito. E o que está escrito é que o Senhor ama o seu povo, o Senhor fez promessas ao seu povo. O Senhor Jesus disse que estaria com o seu povo todos os dias até a consumação do século. Ele também disse que enviaria o Espírito Santo, o Consolador, que consolaria os nossos corações, que nos faria compreender todas as coisas, que nos daria descanso, mesmo em meio a circunstâncias como essa. Foi esse poder que impulsionou, Deus, os mártires no passado. Foi esse mesmo poder, essa mesma capacidade que fez com que as pessoas entregassem suas vidas por Cristo no passado. Foi esse mesmo poder que fez com que as pessoas tivessem paz quando ameaçadas de morte, até mesmo pela fogueira, se não renunciassem a Cristo, e não renunciaram. E houve até mesmo quem morreu pela fogueira cantando um hino de louvor ao Senhor, pela paz que habitava o coração de cada um deles. Dá-nos essa mesma paz, ó Deus, não porque necessariamente caminhamos para a morte, mas porque devemos esperar o teu agir. Dá-nos paz para vivermos nossa vida enquanto isso. Dá-nos poder para continuarmos, ó Deus, a fazer tudo aquilo que a tua palavra nos ensinou até aqui. Em nome de Jesus, abençoe cada família da tua igreja. Cada pessoa que está, ó Deus, nesta hora comigo aqui, orando, colocando o seu coração e seus medos na presença do Senhor. Os irmãos que estarão depois orando, aqueles que assistirão pelo WhatsApp, guarda-os, abençoa-os e fortaleça-nos em nome de Jesus. Eu peço, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada irmão nesta noite, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja do Senhor, sobre ela permaneça hoje para todo sempre. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a vida de nossa nação. Quero dar aqui meu boa noite ao nosso irmão Reginaldo Bueno, que também está nos acompanhando hoje. Deus abençoe a você, meu irmão, e a sua família.
Deus abençoe também a família do Valério, que eu não falei antes. Também Deus abençoe a Carol, a Maria Carolina. Deus abençoe a você, minha irmã, a sua filha, a sua mãe, seu pai. E Deus abençoe também a Renata, que eu vi que entrou mais tarde. Também o João e a Cecília, que entraram depois. O Bruno também entrou mais tarde. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus guarde a vida de cada um de vocês durante toda essa semana. Até amanhã, às 7 da manhã, então, com a nossa meditação no livro do profeta Daniel. Boa noite, Deus os abençoe.